Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória. Hoje pela manhã eu trouxe uma palavra no canal Axa Casa Grande. E o Senhor me confirmou essa palavra para que eu repetisse essa palavra aqui no dia de hoje. Aleluia. Né? E todas as vezes que eu faço um estudo da palavra de Deus, o Senhor me concede alguns sonhos, né? Às vezes, quando estou estudando o livro de Apocalipse, Deus me concede sonhos de Apocalipse. Mas esta palavra, o Senhor me concedeu um sonho e ela quase passa despercebida na minha vida. Eu achando que era simplesmente um sonho e eu meditando aqui, agora neste momento, compreendendo a direção de Deus para este lugar. Mas antes que eu conte aos irmãos, vamos primeiro ler a palavra do Senhor, que está no livro de Salmos, capítulo 1, que é o salmo que abre o saltério, né? É um salmo muito profundo, e é um salmo que nos ensina muitas coisas em poucas palavras, né? Você que está no celular, agora, neste momento, para tudo que você esteja fazendo, é chegar no melhor momento, é o momento que Deus vai falar conosco. O Senhor já me confirmou a palavra no dia de hoje. Se Deus tivesse que descer do céu no dia de hoje, entregar para você uma palavra da parte dele, seria esta a palavra que o Senhor separaria no dia de hoje para a igreja da Vila Marcelo e para você também que está lá nos assistindo no dia de hoje. Livro de Salmos, capítulo 1, fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aleluia. Antes, na lei do Senhor está o seu prazer, e em sua lei medita de dia e de noite. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dão seu fruto no seu tempo, cujas folhas nunca caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Eu vou contar os irmãos do Mistério da Revelação que o Senhor me deu. Inclusive, quando a gente estava vindo para cá, eu até contei o sonho para o pastor Ruildo e falei: nossa, pastor, a gente sonha cada coisa. Mas quando eu cheguei aqui, eu comecei a meditar e olhar para a igreja da Vila Marcelo. O Senhor me confirmava aquilo que Ele me mostrava. E no sonho eu estava num lugar, e naquele lugar eu estava preparada. Sabe quando você está para fazer uma coisa que realmente lhe vem de surpresa fazer, e quando você se coloca na posição para fazer, você fala: eu estou com tudo na mão. Aleluia. Eu sei exatamente o que eu devo fazer. E quando eu estava preparada no sonho para pegar para crianças, quando eu chegava lá, eu era surpreendida, porque havia muitos jovens. E quando eu olho aqui para a igreja da Vila Marcelo, se nós olharmos praticamente a metade da igreja é jovem, né? O Senhor fala aqui no dia de hoje, nessa igreja, o irmão Richardson, ele tem uma habilidade para lidar com os jovens. Essa igreja, ela vai ser uma igreja jovem, cheia de jovens aqui, que ainda vão chegar a este lugar para congregar, porque na casa do Senhor vai ter a força para que, enquanto os anfitriões orem, a igreja caminhe na obra do Senhor. Isso é tremendo, é profético para essa igreja. Receba no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. O Senhor confirma essas palavras da igreja da Vila Marcelo, para que os irmãos que estão online saibam: essa igreja está crescendo. Essa igreja está começando uma obra muito grande. E essa obra, ela não vai ser só as paredes da igreja que vão crescer. É uma obra que vai crescer na graça, que é o mais importante, né? Porque o Senhor não habita em templos feitos pelas mãos do homem, né? Nós sabemos disso, mas o Senhor mandará a graça para essa igreja. Agora, irmãos, vamos meditar um pouco na palavra do Salmo 1, que o Senhor nos traz no dia de hoje, que é um salmo extremamente profundo, é um salmo que nos fala muito grande.
ele nos mostra um contraste muito grande entre o caminho do ímpio e o caminho do justo. Né? É como se houvesse um abismo entre eles, né? Uma distância muito grande. E aqui a palavra de Deus, ela justifica que o justo, ele ama os preceitos do Senhor, ele ama a lei do Senhor Jesus, como nós vimos na palavra de abertura, aquele que mesmo que estava enfermo, quando curado, se levanta para estar em nome do Senhor Deus. Isso é uma prova de amor que nós fazemos ao Senhor. Amar não é você cruzar os braços e dizer para Jesus, eu te amo, mas eu não posso fazer nada por você. Nada faço por ti. Isso não nos justifica nas palavras que nós pronunciamos quando nós falamos que amamos a Deus. Enquanto o justo ama e faz tudo por amor, o ímpio, ele despreza a lei do Senhor. Então, são extremamente, aqui o Salmo nos mostra 2 caminhos. Não existe mais, não existe meio termo. Não existe de qualquer jeito, não existe coisas feitas de qualquer jeito. Ele mostra o caminho da bênção, que são aqueles que meditam, amam e seguem a lei do Senhor, e o caminho do ímpio, que o leva ao caminho do juízo, que é aqueles que transgridem, né? Nós sabemos que Daniel, que era um homem de oração, ele fez uma oração tão poderosa, tão grandiosa, que as bênçãos que ele pediu sobre essa oração ainda alcançam as nossas vidas. E o que foi que ele orou? Ele orou para Jerusalém e falou, Senhor, aniquila o pecado do meio de nós. E o Senhor respondeu a oração dele. Sabe o que o Senhor respondeu? Daniel, 70 semanas eu determino sobre a casa de Israel para que o pecado seja aniquilado. Nós sabemos que são semanas proféticas e não literais. Estamos vivendo os últimos tempos. O pecado será aniquilado. O ímpio não permanecerá. A palavra de Salmo confirma estas palavras. O que eu faço quando eu estudo a Bíblia, eu me deslumbro, porque você vê a Bíblia se autoconfirmando. Ela jamais se contraria. E aquilo que você viu lá atrás, 500 anos antes de Jesus, Deus confirmando aqui no primeiro Salmo, né? Isso é maravilhoso e tremendo e algo para nós pensarmos no dia de hoje, os nossos passos e onde nós vamos colocar o nosso pé. Então, aqui o salmista inicia dizendo que o justo, ele é bem-aventurado. Bem-aventurado na Bíblia é aquele que desfruta do favor de Deus. Né? Ele desfruta de uma graça especial. Uma graça que não é para qualquer pessoa. É para alguém que realmente ele tem um amor profundo e uma união profunda com Deus. Né? E fala que o justo ele possui plena alegria e a satisfação no Senhor. E a palavra, ela determina os passos do justo nesse salmo. Ela coloca aqui. Por isso que o Senhor falava que essa palavra é destinada para muitos jovens. Hoje nós vemos tantas facilidades no mundo, né? Nós sabemos que quando nós já temos uma certa idade, já vivemos muitas coisas, e hoje as nossas escolhas são outras. Mas o jovem, ele quer se aventurar. Ele quer experimentar coisas novas. Ele, às vezes, se deslumbra com coisas, assim, tremendas, que, às vezes, não convém com os caminhos que o justo realmente deve caminhar, né? E a palavra de Deus fala que o justo, ele não anda no conselho dos ímpios, né? Eu vejo, por exemplo, às vezes, na minha família,
Jovens que às vezes não querem ouvir os pais. Parece que aquilo que os pais falam é para o mal deles, é para que eles realmente venham constranger os seus caminhos, tirar a sua felicidade ou tirar a sua liberdade. Né? E por muitas vezes, muitos jovens às vezes ouvem o conselho de pessoas de fora da sua casa, e é onde eles podem verdadeiramente tropeçar e entrar em caminhos que verdadeiramente, se não for Jesus na vida deles, eles não conseguem sair. Então, o justo, ele se atenta que o ímpio não é a pessoa certa para aconselhar a sua vida. Hoje nós temos o Espírito Consolador, e uma das virtudes do Espírito Santo é o conselho. Deus, aleluia. Né? Quantas vezes Deus mudou os meus passos? Aleluia. E quantas vezes a minha decisão contrariou a minha vontade para fazer a vontade de Deus? Aleluia. Nós temos que aprender estas coisas. É doída, é sofrida, mas nós temos que aprender a confirmar os nossos caminhos, porque a palavra de Deus fala que o caminho do justo é confirmado. Se você quer seguir um caminho e o seu coração está incomodado, não vá. Ore um pouco mais. Aonde o Senhor está, não tem constrangimento. Aonde o Senhor está, não tem mentira. Quando nós chegamos aqui, né, nós fomos pensar em usar a internet. E aí eu falei para o pastor, eu tenho a senha da pizzaria, mas eu não vou usar sem que o irmão permita que eu use. Por quê? O Espírito Santo nos incomoda, às vezes, em detalhes tão pequenos. Todo mundo faz isso. É verdade. Não é? Todo mundo faz as coisas em obscuros, porque a gente sabe que nada vai acontecer, né? Ele nem iria saber. Mas aquele que anda no caminho do conselho do Espírito, ele não faz essas coisas, porque aquilo vai incomodar profundamente o seu caminho, a sua vida. A palavra de Deus fala que o justo também não se detém no caminho dos pecadores, né? Os pecadores são as pessoas que costumam quebrar a lei de Deus, não se importando com as consequências. Porque nós estamos vivendo o momento da graça. No Velho Testamento era olho por olho, dente por dente. Quem matou, morre. Quem feriu, será ferido. Hoje, as consequências vêm lá na frente. Então, as pessoas fazem o que acham que é melhor aos seus olhos, né? Mas nós sabemos, né, que nós devemos andar em retidão e que as consequências sobre o pecado é a morte espiritual. É verdade. Né? E se nós fizermos uma coisa e fizermos outra, e daqui a pouquinho nós estamos tão distantes de Deus que nós nem percebemos que estamos mortos, né? Então, é de se pensar os nossos passos no dia de hoje, porque o Senhor nos determina que nós venhamos confirmar os nossos passos. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui no dia de hoje, porque o Senhor tem mostrado que essa palavra tem interesse. Oh, aleluia! Aleluia, Jesus. O justo não se assenta nas rodas dos encarnecedores. Para lembrar que a pessoa do encarnecedor é aqueles que debocham e ridicularizam as coisas de Deus, né? E desobedecer para eles é um entretenimento. E jovem está cheio de vontade de fazer coisas engraçadas, né? Eu quero contar aqui 2 testemunhos a respeito dessa palavra. Eu estava começando os meus caminhos no caminho do Senhor. Estava eu num plantão de vendas, junto a um grupo, sabe, de amigos, todos amigos. E eles começaram a contar histórias da infância. E um deles começou a retratar a forma como ele tratava os gatos. De uma forma muito cruel, mas muito engraçada. E as pessoas todas estavam lá morrendo de rir, e eu junto.
E de repente o Espírito Santo fala no meu coração: não se detenha na roda dos encarnecedores. E às vezes nós vamos se alimentando de coisas, e nós vamos rindo de coisas, irmãos, enquanto nós devíamos estar chorando. Isso é profundo demais. Nesse dia eu fui no banheiro, porque eu estava começando a sentir que Deus falava comigo. Olha que tremendo. Você jovem, busca o Senhor na palavra. Que o Senhor, eu tenho certeza, que o Senhor vai falar profundamente no seu coração, te mostrando assim caminhos que os seus amigos não conhecem. Caminhos e pensamentos que você vai ver, né? A palavra de Deus fala que a palavra serve para discernir os pensamentos do coração, aquilo que está profundo, enraizado dentro de você. Deus mostra que tem que ser arrancado. É profundo demais aquilo que o Senhor tem mostrado no dia de hoje, que o Senhor tem falado, né? Hoje nós vemos na internet, né? Uma vez a minha sobrinha me mostrou e falou: irmã, tia, o que você acha desse pastor? Eu falei assim: eu acho que esse pastor, ele escarnece o nome de Deus. Ela falou: nossa, tia, mas todo mundo ouve a pregação deste pastor. Eu falei assim: mas ele coloca algo na sua pregação que não é legal. Eu vou contar uma história para uns irmãos aqui, que Deus me mostrou, de um irmão que eu conversava só pelo Facebook. E ele era de Santa Catarina, nem de São Paulo ele era. E uma vez esse irmão falou assim para mim: irmã, eu vou mandar para você um vídeo da gravação do culto da minha igreja. Eu falei: tá bom, irmão, manda. Eu assisti. Quando eu assisti aquele culto, eu fiquei tão incomodada. E aí o Senhor me mostrou em mistério, né? Porque assim, a forma como ele colocava a palavra de Deus, ela não tinha referência, reverência ao Senhor, e muito menos compromisso com a verdade. Mas como ele colocava coisas engraçadas do cotidiano das pessoas, as pessoas riam, se alegravam, e Deus mostrava para mim que elas deveriam estar chorando e não rindo, né? Então hoje nós vemos as pessoas escarnecendo da palavra de Deus, não colocando seriedade nos caminhos, né? Tem às vezes pessoas que elas estão mais preocupadas em tirar aquele irmão que está no outro ministério para trazer por dele do que praticamente pregar a verdade. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai apresentando erros, que eu não sei nem se ele estava lá para ver aquilo, né? Vivenciar aquilo que estava. Por quê? Porque não tem um compromisso com a verdade do Senhor. Eu sei que você deve ter também muitos amigos cristãos, né? Porque nós vamos mudando até o nosso ciclo de amizade. Eu fiz isso. Até as coisas que eu assistia na TV, eu mudei. As músicas que eu ouvia no rádio, eu também mudei. Hoje eu não assisto TV, eu não sinto a necessidade de assistir TV. E no rádio eu ouço louvores, mas às vezes ouço outras músicas que, para quem está andando no Espírito, você que é jovem, né? A primeira coisa que nós começamos a perceber é que eu não posso ceder os meus ouvidos para aquelas coisas. Porque eu fiz publicidade por alguns anos, não cheguei a concluir a faculdade, mas eu sei que a música é algo que ela toca o seu sentimento, e se ela toca o seu sentimento, ela vai mexer com as suas ações. Isso é uma verdade. E se nós vamos detendo, se nós vamos nos assentando nestas coisas, a probabilidade de nós nos desviarmos dos caminhos, ela é muito grande. Então, nós temos que começar a repensar os nossos
caminhos para que nós não venhamos errar os nossos caminhos. E às vezes, por muitas vezes, eu recebo mensagens no meu WhatsApp de comentários, às vezes, não de pessoas do nosso ministério, mas também de outros ministérios, que eu tenho vários irmãos que são de outros ministérios. E às vezes nós vemos comentários e eu começo a refletir e a pensar o que é que nós estamos fazendo na casa do Senhor. Por quê? Porque tem irmãos que fazem certos tipos de comentários, irmãos, que você começa a perceber que há coisas que acontecem dentro da igreja que parece que para ele fere a honra dele, fere o Deus dele, mas por muitas vezes nós nos colocamos como a igreja de Éfeso. Nós não suportamos, né, aqueles que ainda não estão firmes nos caminhos. Nós não compreendemos a diferença, nós não compreendemos que o meu entendimento, às vezes, ainda não alcançou a vida do nosso irmão, né? E por muitas vezes, às vezes, comentários que a pessoa se envolve e ainda começa a alimentar algo que não deveria alimentar, ou por muitas vezes a pessoa o despreza, né? Então, essas coisas, por muitas vezes, nós devemos repensar e nós devemos saber a todo momento que a nossa igreja, ela tem necessidades, né? Mas nós estamos tão acomodados de cruzar aquela porta, sentar e só receber, né? Mas o Salmo 23 fala que a minha taça transborda. E se ela transborda, alguém tem que beber dela. Aleluia. Né? Porque quanto mais você dá, mais você recebe. Eu tenho certeza que se você não der, a sua fonte vai secar. Então, as coisas de Deus, elas são assim, né? Nós temos que nos envolver com os propósitos da nossa igreja. Se a minha igreja vai crescer, eu tenho que abraçar essa causa. Mas por muitas vezes, às vezes, irmãos, nós achamos que aquilo não tem a ver comigo. Não é da minha conta. É problema do meu pastor, é problema da irmã do círculo de oração, porque é ela que está levantada para orar, então ela que tem que orar e pôr o povo de pé. Não é compromisso meu. Então, jovens, no dia de hoje, se levante para fazer a obra do Senhor. Abrace este compromisso, seja qual seja o seu ministério. E se você ainda não descobriu qual seja o seu ministério, comece a orar ao Senhor e buscar, que o Senhor não te deixará confundido. Oh, aleluia! Então, Deus aqui nesta palavra, Ele retrata tudo aquilo que o justo deve evitar. Aleluia. Nós precisamos evitar essas coisas dentro da igreja. Se você olhar para o Velho Testamento, nós vamos ver que a estratégia do anticristo foi dividir a igreja. E hoje nós vemos divisões, nós vemos lá pela palavra de Juízes, onde houve a divisão do reino. Reino dividido não prospera, tem que ter uma união entre nós. E não é jovens de um lado, irmãs do outro, varões do outro. É um só propósito, né? Caminhando para o mesmo lugar, todos juntos. Porque Jesus veio para unir o seu povo, não para dividir. Então, se você tem a lei de Deus no seu coração, né? Não use desta lei para se defender, se excluir ou excluir alguém. Isso não provém do Senhor. Nós temos que evitar estas coisas porque nós temos que saber discernir as nossas fraquezas. Porque se o joio está no meio do trigo e você não consegue convencer o joio de ser cristão, sai no meio dele. Né? Assim nós devemos fazer. Agora, se você está com autoridade, com a palavra, pode usar. Que Deus vai fazer a obra. E o joio vai virar trigo.
Mas nós temos que saber discernir estas coisas até dentro da igreja, onde nós andamos, e não ficar descansando os nossos ouvidos, às vezes, em comentários que não vai levar a lugar nenhum. Se os nossos caminhos são confirmados pelo Espírito Santo de Deus, é lá que eu vou batalhar. É lá que eu vou levar as minhas causas, é lá que eu vou buscar as minhas saídas, os meus escapes, e Deus nos dará vitória. Oh, aleluia! Eu lembrei do livro de Jó, né? Que fala, porque na palavra ele fala que nós devemos evitar estas coisas, né? E lá falava, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e ele se desviava do mal. Né? No livro de Jó, ele retrata uma fraqueza dele. Nós vemos aí um homem reto e justo, mas existia uma fraqueza, que está lá no capítulo 31, em que Jó fala assim, eu fiz um concerto com os meus olhos, da forma como eu olhava para as donzelas. Olha que tremendo. Então Jó sabia que havia coisas que ele deveria se desviar, que ele não poderia se assentar, que ele não poderia deter os seus caminhos, né? Porque quando nós meditamos, quando nós buscamos a palavra no Senhor, nós vamos nos deparar com fraquezas. Aleluia. Isso você pode ter certeza que o Espírito Santo vai mostrar para você. É tanto que Isaías falou, ai meu Deus, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de homens de lábios impuros. Ele reconheceu a sua fraqueza, a sua pequenez diante de Deus. E se você ainda não alcançou estas coisas, é sinal que você não está buscando o Senhor na palavra. Porque quando nós buscamos a Deus na palavra, nós conhecemos a perfeição do amor, e Deus nos mostra na sua palavra que nós estamos equivocados nos nossos caminhos. Oh, aleluia! Glória a Deus. Então nós sabemos que o justo, ele não pode se envolver com as coisas do mal, por mais estreito, por mais pequeno que seja este caminho. Relembrando lá de Josué, quando foi batalhar contra Ai, venceu Jericó de uma forma estratégica, grandiosa, e tropeçou na mais pequenininha cidade. Na menor delas, são as pequenas coisas que às vezes nos faz tropeçar. Né? E lá em Jericó foi, né, nação, subtraiu a capa, havia anátema, e eles perderam para Ai, e só foram ganhar na segunda batalha, quando foi tirado o pecado e descoberto o pecado de nação, que pagou com a sua vida o pecado dele. E aí nós vemos nessa palavra, o Senhor me entregou uma vez falando que duro é quando os muros caem, é quando a facilidade chega, né, na nossa vida, aí que nós vamos ver quem serve ao Senhor e quem não serve. Porque a mansidão, irmão, você deve demonstrar na hora do conflito. Não adianta na hora da paz você achar eu sou manso e a mansidão está comigo. É na hora que o sangue ferve, é na hora do conflito que você vai saber o tamanho da sua mansidão, o tamanho do seu amor a Deus. Isso é só um exemplo, né? Porque a ação, né, os muros tinham caído. A facilidade estava lá. Hoje nós fazemos muitas campanhas para Deus derrubar os muros. Mas será que nós estamos preparados para que os muros sejam derrubados? Para que a facilidade, a prosperidade chegue na nossa vida e nós venhamos a nos desviar e nos desvencilhar dos caminhos de Deus? Nós temos que repensar os nossos passos no dia de hoje.
Nós devemos chamar a atenção também nesta palavra que fala sobre meditar. Se você for lá no significado da palavra hebraica, quer dizer falar em voz baixa. E Jesus falava, o que a boca fala, o coração está cheio. Você imagina você ficar recitando a palavra de Deus a todo momento e falando, meditando para si mesmo, falando para si mesmo. Quantas vezes você já fez isso? Quem estuda a palavra sabe que por muitas vezes nós fazemos isso. Uma vez eu estava na estação Pinheiros e Deus falava assim para mim, eu meditando na palavra, ele falava assim, e eu pensava assim como a areia do mar, como as estrelas do céu, muitos serão salvos, meditando nessa palavra. E Deus mostrava aquela estação, gente subindo e descendo. E Deus mostrava assim, todos estão como se fosse Siri. Eu falei, nossa, como assim Siri? Andando para trás, o mar jogava para fora, mas ele voltava para o mar, andando para trás. Então, assim, quando você começa a meditar, Deus vai te trazendo coisas tão profundas, mistérios. Quem já viveu mistérios de Deus? Jovens, vocês já viveram um mistério de Deus? É um mistério que Deus fala com você e não há quem fale uma palavra que derrube aquela verdade que Deus te mostrou que ela está fora da compreensão humana, ela está fora dos olhos e dos ouvidos humanos. Vocês precisam conhecer estes mistérios. E você só vai conhecer quando você buscar o Senhor de todo o seu coração. Buscar o Senhor na palavra e na oração e dizer ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então, nós vemos nesta palavra que o homem justo, ele é retratado como uma árvore plantada com correntes de água e que as bênçãos de Deus estão sobre essa vida. Nós temos esta como verdade já confirmada na Bíblia. Enquanto isso, o ímpio, ele age de forma contrária às coisas de Deus. Enquanto o justo é uma árvore onde tem abundância de água, o ímpio é como uma palha que o vento leva para um lado e leva por outro, porque ele não tem raízes. Esta árvore do Salmo 1, ela só será plantada se você a plantar pelas raízes. Vocês sabem, jovens, como se planta uma árvore pela raiz na presença do Senhor? Eu vou demonstrar para vocês aqui como se planta essa árvore. Oh, aleluia, aleluia. É desta forma. Aleluia, Jesus. É desta forma que se planta esta árvore e que ela terá raízes profundas. É quando você conhecer a Deus e você verdadeiramente descobrir quem é o Senhor na sua vida. Até aqui o Senhor tem falado. Eu gostaria, neste momento, de lançar sobre esta igreja uma palavra de prosperidade sobre essa obra. Em nome do Senhor Jesus, onde um rio de águas vão jorrar neste lugar. Vão viver desta fonte. E até aqui o Senhor tem falado, e eu agradeço a minha oportunidade. Em nome do Senhor, eu gostaria agora de orar por você que está nos assistindo, orar pela igreja. Se as irmãs, vamos ficar de pé, irmão, vamos fazer um favor ao Senhor no dia de hoje, pedir ao Senhor para que o Senhor venha no dia de hoje a levantar os nossos jovens, né? Para que o Senhor venha derramar uma graça, né? Aqueles que ainda não são batizados com o Espírito sejam batizados. Aqueles que não conheceram profundamente a graça de Deus, que eles venham ser confrontados, que eles venham ser colocados na presença de pé diante da misericórdia do Senhor. Senhor, eu te dou graças, agradeço a Ti pela oportunidade, a Tua palavra foi pregada no dia de hoje.
Senhor Deus Todo-Poderoso, onde a tua palavra alcançar no dia de hoje. E tiver, Senhor Deus amado, um jovem, Senhor, em situação difícil, nos assistindo, que a tua misericórdia, a tua graça, a tua luz venha alcançar em nome do Senhor Jesus. Aonde estiver escondido no mais profundo do mundo, o inimigo seja confundido em nome de Jesus. Eu determino no dia de hoje que todas as portas que te tiram da presença do Senhor sejam fechadas em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abra portas novas, oportunidades novas na sua vida, para que você possa permanecer na graça, para que você possa conhecer profundamente ao Senhor e na sua graça. Eu determino uma graça sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.